Bom, como o Jailson falou, é uma alegria muito grande ter esse auditório cheio de gente de novo, né? A escola de 2020 foi virtual, né? Então foi um quebra-galho ali no que era possível. Ano passado a gente acabou nem fazendo, então é uma alegria muito grande ver esse auditório cheio de novo e eu espero que seja bastante proveitoso para vocês, que interajam bastante, aproveitem a oportunidade, né, para conhecer o pessoal que trabalha, que faz pesquisa aqui no Observatório, os alunos da pós-graduação. E, enfim, na sexta-feira tem essa... Quem estiver, de repente, pensando em uma iniciação científica, a gente tem um programa de iniciação científica aqui no PIBIC, com bolsas do próprio observatório também. Então, a gente acabou de fechar agora um processo seletivo, mas já vai pensando para o próximo, né? Já coloca no bolso um próximo edital. E, bom, como o Jailson disse, sejam todos bem-vindos. Eu vou falar para vocês sobre evolução química da galáxia. E aí tem vários conceitos que a gente vai usar para falar desse tema, que é bastante amplo. Opa, peraí, deixa eu ver. Aí eu tenho que segurar o microfone, Eduardo, não vai dar certo. Bom, então a gente observa um ambiente de céu escuro, né? A gente vai observar a nossa galáxia, a gente vai ver toda essa parte mais clara aqui, que é um dos braços da galáxia que está passando, né, por aqui, que a gente vê projetado no céu. Essa imagem foi tomada no ESO, ali no Chile, onde tem um observatório nas montanhas, lá nos Andes, né? Então, a gente tem aqui toda essa região, que é gás, poeira, estrela, né, que está passando aqui. E aqui a gente reconhece algumas estrelas que já são bem conhecidas. Orion, que é uma constelação que é bastante conhecida, né, a Lua está aqui. As nuvens de Magalhães, que são galáxias satélites da nossa galáxia. Tá? Então, mas fica difícil a gente perceber, imagina... até você construir na sua cabeça, né, o que é você identificar isso aqui com uma galáxia, como as outras galáxias que a gente observa. Imagina o que foi a construção desse conhecimento, né? Quanto tempo que foi até a gente perceber que o universo... O que a gente observa, que vai além da nossa galáxia, que existem outros objetos que são parecidos com a nossa própria galáxia. Então, a construção desse objeto, desse conhecimento, a partir disso que a gente conhece, que a gente observa, é uma coisa espetacular, né? Então, o que a gente faz quando a gente vai descrever a galáxia e contar a história da galáxia, que é mais uma componente aí, que é o tempo passando, né? E a gente está descrevendo o que aconteceu com a galáxia a partir do que a gente observa na galáxia hoje, né? Então, a construção de todos esses... juntar todos esses conhecimentos de diferentes áreas para contar a história da formação e da evolução da galáxia é bastante complexo, mas é uma história bastante legal. E acho que é isso que eu pretendo, pelo menos, introduzir para vocês hoje. Bom, Então, como eu disse, a gente observa a Via Láctea ali no céu, né? Obviamente não aqui no Rio de Janeiro, mas num lugar mais escuro. E a gente tem que ter um trabalho, tem que fazer um esforço muito grande para entender que o que a gente está observando ali é só uma parte de um sistema gigante, como essa imagem de uma galáxia parecida com a gente, tem uma morfologia parecida com a morfologia da Via Láctea, e a gente, na verdade, o que a gente tem de observação das estrelas está aqui numa região muito pequenininha, né, que a gente chama de vizinhança solar. Cada vez mais esse conceito de vizinhança solar vai aumentando um pouquinho, à medida que a gente vai conseguindo observar objetos mais
fracos e objetos mais distantes, mas o que a gente conhece, isso aqui é o Gaia, não sei quantos de vocês já ouviram falar desse satélite, é um satélite astrométrico que está fazendo medidas de fotometria, de astrometria de estrelas na galáxia e que está revolucionando o nosso conhecimento da nossa galáxia, né? Então, isso aqui é o conjunto de estrelas que foi observado pelo Gaia, né? Milhões de estrelas que foram observadas pelo Gaia. O Sol está aqui nessa região, em um dos braços da galáxia, né? Numa região aqui entre o centro e o bordo da galáxia. Então, você imagina que a gente tem que construir todo o conhecimento que a gente tem, que é descrever a nossa galáxia estando dentro dela, né? Como muita gente já fez essa associação de você descrever uma casa estando dentro dela, mas é exatamente isso que a gente tem que fazer aqui. Aqui, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de alguns conceitos importantes para falar da nossa galáxia, aqui a gente tem a parte central da galáxia, que tem uma barra, né? Então, a nossa galáxia, a Via Láctea, é uma espiral barrada, então ela tem esses braços espirais e tem uma barra central. Nessa região também da central, que tem a barra, ela é chamada de bojo, né, também. Aqui, os braços espirais que se concentram num plano, mais para frente tem uma imagem de perfil, vai ficar melhor para compreender esse conceito. Mas a gente tem aqui braços espirais. Esses braços espirais concentram aqui poeira, gás, regiões de formação estelar, justamente que são alimentadas por esse gás e essa poeira que estão ali disponíveis para a formação de novas gerações estelares. O Sol está aqui não é exatamente num braço, mas é um pedacinho de braço que sai do braço de Órion. Então, o Sol está aqui nessa bordinha aqui desse braço, tá? E aí, esse aqui é o círculo, é a órbita que o Sol percorre, né, em torno do centro da galáxia. E aqui a gente tem os outros braços. Na verdade, não é também uma coisa muito fechadinha quanto os braços da galáxia têm, né? Existem modelos que podem descrever 2 braços, ou 4 braços, ou 2 braços mais enrolados. Na verdade, não é muito claro, né, qual é a configuração desses braços espirais da nossa galáxia. Aqui tem uma limitação aqui de observação, que a gente não consegue observar o que está do outro lado do centro, né, porque você imagina que essa região central ela é muito rica em poeira, então tem um obscurecimento muito forte aqui de toda essa região. Aqui a gente não consegue observar essa região. O máximo que a gente consegue fazer é imaginar que, por simetria, os braços, o que a gente consegue observar nesse quadrante, também vai se aplicar para o lado de lá, né? E essa barra central também é um resultado bastante recente, né? Até pouco tempo atrás não tinha muita certeza se tinha uma barra central, e, enfim, então porque observar nessa região realmente é bastante complicado, é muito obscurecida por poeira. Então, só essas observações no infravermelho que foram capazes de, também pela dinâmica das estrelas que estão aqui próximas, né, na região central, é que a gente conseguiu chegar a essa conclusão que existe uma barra aqui, tamanho mais ou menos entre 1 e 3 quiloparsecs, na região central da galáxia. Se você quiser, a história pode ir ficando cada vez mais complexa. Né? Então, aqui a gente tem uma imagem de perfil, e essa imagem aqui é uma composição de imagens, né, da nossa galáxia. Então, isso aqui realmente é a gente observando, cobrindo, como se estivesse fazendo uma série de mosaico de fotografias, né, na direção da galáxia. Então, isso aqui são dados observacionais, realmente são imagens do centro, da direção do centro da nossa galáxia, aqui o plano da galáxia. Tá? E se a gente começa a estudar
o movimento das estrelas e a composição química das estrelas, a gente vai começando a perceber que, na verdade, as estrelas têm origens comuns e elas se deslocam no céu com movimentos que têm uma certa... que revelam uma origem comum, né? E a gente começa a perceber essas famílias aqui de estrelas, por causa do movimento e da composição química, que são chamados de streams, são caudas mareais, tidal streams, né, de galáxias satélites da nossa galáxia, que à medida que elas vão passando perto ou vão cruzando a nossa galáxia, elas vão perdendo estrelas e vão deixando estrelas para trás aqui. Então, isso aqui é o rastro de estrelas que foram deixadas para trás à medida que uma galáxia satélite, uma galáxia menor, foi passando, né, pelo potencial gravitacional da nossa galáxia e como o potencial da nossa galáxia mais forte foi puxando essas estrelas para trás. Então, isso aqui pode ficando bastante complexo, né? Aquela estrutura de halo, bojo e disco, tem muito mais coisa por aí, tá? Então, quando a gente fala de evolução química da galáxia, a gente vai falar tanto da evolução da composição química, como que foi se modificando com o tempo, desde a formação da galáxia até hoje, mas também tem um dado importante que é a evolução do sistema em si, né? A evolução dinâmica do sistema em si. Bom, então, para falar da evolução química, eu vou restringir essa história que eu vou contar aqui só à evolução da composição química realmente, não vou falar de evolução dinâmica, né? Então, tem modelos mais recentes, que são os modelos quimiodinâmicos, que combinam a evolução da composição química com a evolução dinâmica das estrelas, mas aqui a gente vai falar só da variação, da modificação da composição química da galáxia com o tempo, desde a sua formação até hoje, tá? Então, para isso, vamos definir aqui quais são os elementos da Via Láctea. Bom, a gente tem isso aqui é um esquema, né, da nossa galáxia, mostrando os principais elementos. Então, a gente vai ter o disco, que é onde está aqui localizado o Sol. Aqui a gente está vendo de perfil, então, né? O Sol está localizado aqui no disco da galáxia. Aqui está a mais ou menos 8 quiloparsecs do centro da galáxia. Esse tamanho aqui também... Você está vendo que tem várias coisas que eu já falei aqui, a gente não tem muita certeza, porque não tem muita certeza, mas, enfim. O tamanho da galáxia também é um pouco controverso, então... 20 quiloparsecs, talvez, de raio, 30, não sei, porque ela vai diminuindo a densidade de estrelas à medida que vai chegando aqui no bordo, né, da galáxia. Então, também não é uma coisa muito fechadinha, não. Essa região aqui, então, do disco, ela é rica em gás e poeira. E a gente precisa de gás e poeira para formar estrelas. Então, justamente aqui no disco é onde a gente vai encontrar as estrelas mais jovens da galáxia, onde a gente vai encontrar ainda acontecendo processos de formação estelar, né? As estrelas pré-sequência principal, as estrelas da sequência principal. A gente vai falar um pouco mais para frente de formação estelar, mas essas estrelas mais jovens, então, estão concentradas aqui no disco. Aqui a gente tem o halo, que é essa região aqui mais difusa, né? É um halo onde a gente vai encontrar esses aglomerados globulares, que são aglomerados que contêm estrelas velhas que se formaram lá nos primeiros processos de formação da galáxia, né? Que deram origem a esse halo de estrelas velhas aqui, de aglomerados globulares. Esse halo, ele é praticamente livre de gás e poeira, então não tem material para formar estrelas. Então, a gente não observa a formação estelar aqui no halo, né? Então, pode até ser que você observe uma ou outra estrela com uma composição química, uma dinâmica diferente do que tem aqui no halo, mas que ela pode ter sido ejetada do disco para o halo, enfim, mas
você não tem aqui no halo formação de estrelas jovens. As estrelas que compõem o halo são virtualmente estrelas velhas, né? E aqui a região central, que é chamada também de bojo, né? A gente tem um acúmulo de poeiras bastante importante aqui no centro. E a população aqui do bojo é mista. De um lado, você tem muitas estrelas muito pobres em metais, muitas estrelas velhas que se formaram na mesma época aqui que se formou o halo, né, e que se depositaram aqui no centro da galáxia. Mas você também tem, como é uma região rica em gás e poeira, você também tem formação estelar acontecendo aqui. Então, essa região aqui, a gente tem uma população mista. Bom, então, a galáxia, além de gás e poeira, tem também as estrelas, né, que são formadas a partir desse gás e poeira. Essa componente de gás e poeira a gente chama tudo junto de meio interestelar, então a gente vai ver também, falar um pouco mais sobre ela. Mas essa relação entre o meio interestelar e as estrelas de uma galáxia é uma relação bastante estreita e é um círculo fechado, onde você tem o meio interestelar acontecendo processos de formação de estrelas. Essas estrelas vão evoluir, vão explodir, vão devolver matéria para o meio interestelar com uma composição química um pouquinho diferente daquela matéria que formou a estrela originalmente. Então, esse processo, né, essa relação cíclica entre o meio interestelar e as estrelas é que vai dar origem a esse enriquecimento gradual, essa modificação gradual da composição química da galáxia, o que a gente chama de um enriquecimento, né, químico. Tá? E aqui também tem uma coisa que é bem importante, é que as estrelas elas vão ter massas diferentes, vão ter idades diferentes. Então, as estrelas vão, quando a gente fala de massa, a gente está definindo todo o destino da estrela, né? Porque todos os processos o processo de formação, o tempo de evolução, os estágios finais da formação, da evolução estelar, tudo isso vai depender da massa inicial da estrela, tá? E uma coisa importante também que para a gente mencionar é que à medida que você vai consumindo o gás e a poeira que estão ali disponíveis no disco, por exemplo, da formação de novas estrelas, né, uma parte desse gás ele vai ser devolvido ao meio interestelar com uma composição química um pouco diferente, mas uma parte dessa matéria não volta para o meio interestelar, porque ela vai ficar aprisionada em remanescentes compactos, como a gente chama. Então, vai ser um buraco negro, vai ser uma estrela de nêutron, né? Algum remanescente compacto que não vai contribuir, não vai voltar, aquela matéria não vai voltar para o meio interestelar. Além disso, a gente pode ter também a formação de planetas. Então, os planetas que são formados, né, eles não vão contribuir para a evolução química da galáxia. Tá? O resultado desse processo cíclico é que a quantidade de metais ela vai aumentando. A cada geração estelar, a gente vai tendo um aumento na quantidade de metais, que a gente chama genericamente de metais, até uma piada, né, da astronomia, que a gente chama de metais, tudo que não é hidrogênio e hélio. Então, a gente vai tendo um aumento gradativo da quantidade de metais, justamente os metais produzidos pelas estrelas durante a sua evolução. Todos esses processos juntos, então, eles resultam no que a gente chama de reciclagem do meio interestelar. Então, a gente tem regiões de formação estelar, como a gente tem aqui um exemplo, né, a nebulosa da Águia, que é uma região de formação estelar. Então, aqui dentro tem vários nozinhos que são futuras estrelas que estão se formando aqui. Então, essas estrelas, elas geralmente se formam em aglomerados. Então, você tem aqui um exemplo de um aglomerado estelar.
um aglomerado aberto, né, de estrelas jovens, ainda com gás e poeira que sobrou, você não tem 100% de aproveitamento no processo de formação estelar. E essas estrelas vão evoluir individualmente e vão ter diferentes cenários de estágio final, ou uma nebulosa planetária, ou uma supernova. Isso aqui vai depender da massa, né? Qual vai ser o caminho que a evolução da estrela vai tomar, vai depender da massa inicial da estrela. Então, uma parte desse gás vai voltar, vai esfriar, vai voltar e vai formar uma nova geração estelar a partir desse gás. A composição química desse gás aqui já não é mais a mesma composição química inicial aqui, porque foi modificada pelos processos de nucleossíntese que aconteceram aqui. Tá? Então, isso vai acontecer várias vezes na história da galáxia. Bom, então você imagina que, se o pessoal da cosmologia está certo, a gente começou, a nossa história começou com um Big Bang, e a partir dali, mais ou menos 250 milhões de anos, a gente já começa, depois do Big Bang, a gente começa a ter a formação dessas primeiras protogaláxias. E aqui, a composição química desse universo primordial era basicamente hidrogênio e hélio, e traços de lítio, berílio e boro, né? Então, esses elementos leves aqui tinham uma pequena contribuição desses elementos leves, praticamente zero, mas, então, basicamente, a gente tinha um gás primordial de hidrogênio e hélio. Aí a gente tem a formação das primeiras estrelas, que vai começar a produzir, a emitir radiação, e essa radiação vai ionizar o gás, né, que é ao redor das estrelas, o meio interestelar. Essas estrelas, primeiras gerações estelares, elas se formaram com massas muito grandes e explodiram como supernova. E a partir da primeira explosão de supernova, que a gente começa a ter, então, o primeiro um enriquecimento do meio interestelar, né, diferente, então, desse gás primordial, a gente já começa a ter uma diferença muito grande nos processos de formação estelar subsequentes. Tá? Então, com 1% de metalicidade, de diferença, de variação na metalicidade, você já começa a ter uma modificação bastante importante no processo de formação estelar. Porque para você formar estrelas, você tem que ter, a nuvem ela tem que ser fria. Você não pode formar estrelas numa nuvem quente. E para esfriar, você tem alguns processos para esfriar a temperatura, para diminuir a temperatura da nuvem. E uma maneira bastante eficiente é justamente através da emissão do espalhamento, né, pelos metais que estão ali na nuvem. Então, se você tem uma nuvem que é basicamente hidrogênio e hélio, então o esfriamento é pouco eficiente. Quando você tem uma metalicidade um pouquinho maior, já fica mais fácil de você esfriar essa nuvem. Então, quer dizer que o processo de formação estelar ele vai se tornando mais eficiente também. Bom, então aqui, uma coisa bem esquemática também, a gente tem a composição química, né, do universo primordial, então basicamente hidrogênio e hélio, e como eu falei, traços de lítio, berílio e boro. A primeira geração aqui de estrelas começa a se formar nesse primeiro momento, como o meio interestelar ele tinha uma composição química primordial, não era muito fácil você fragmentar as nuvens, né? Então, os processos de fragmentação das nuvens eles não eram muito eficientes, e com isso você tinha a formação de estrelas de massas muito grandes. 100, 200 massas solares, a gente não sabe exatamente, porque tudo que a gente tem aqui são modelos que descrevem, a gente não tem observação dessas primeiras gerações estelares, né? Então, tudo que a gente tem são modelos para dizer para prever o que pode ter acontecido aqui. Então, essas primeiras gerações estelares, nessas primeiras gerações, provavelmente as estrelas tinham massas muito grandes. Tá? E algumas estrelas, então, vão começar a evoluir para formar
para explodir como supernova, a gente vai começar a ver um aumento na quantidade de metais, né, de acordo com esse gás enriquecido que a estrela vai expelir quando explode como supernova. Como eu falei, uma parte da matéria vai ficar presa num buraco negro central, no caso de estrelas com massas muito grandes, né, e uma parte da matéria vai ser ejetada com uma composição química enriquecida. Isso vai acontecer várias vezes, você vai ter aqui a segunda geração estelar formando, a terceira e tal, e assim por diante, até chegar na composição química do Sol que a gente tem hoje. Então, esse gráfico aqui representa mais ou menos a distribuição de abundâncias, né, a quantidade de elementos, de cada um dos elementos, aqui está em função de Z. Então, a gente tem aqui hidrogênio e hélio no universo primordial, logo após o Big Bang. A gente tem aqui praticamente hidrogênio e hélio, e todos os outros elementos com uma abundância relativa, né, que é o número de átomos relativos ao hidrogênio, praticamente zero para todos os outros elementos. Essa aqui é a composição química do Sol. Então, a gente tem aqui a abundância relativa, e aqui, ao invés de estar em função de Z, está em função de número de massa. Mas a gente consegue identificar os elementos da mesma forma. Então, você vê aqui como que a gente saiu disso para isso. Essa aqui é a composição química do Sol hoje. Então, a quantidade de hidrogênio, de hélio, deutério, lítio, berílio e boro. Aqui, os elementos produzidos pela nucleossíntese estelar, a queima de hélio, queima de carbono. Aqui, os elementos do pico do ferro, os elementos que são produzidos por captura de nêutrons. Então, você vê que são diferentes processos que vão produzir cada um desses elementos. E numa determinada taxa que vai dar a composição química do Sol como ela é hoje, né? Então, não pode ser... Você não pode produzir mais ferro ou menos ferro que dê uma quantidade de ferro diferente dessa que a gente observa hoje. Tá? Então, quando a gente observa o Sol e determina a composição química do Sol, a gente está dando um parâmetro para que os modelos de evolução química eles têm que reproduzir a composição química do Sol que a gente observa hoje. Né? Tem que sair dessa... Perdão. Tem que sair disso. O que a evolução química da galáxia conta é como que a gente sai disso para isso. Essa é a história. Bom, então... Para falar de evolução química da galáxia, eu vou precisar de vários conceitos, e é isso que eu pretendo começar a falar hoje, vou terminar amanhã. A gente vai precisar falar, então, de meio interestelar, de formação estelar, evolução estelar, nucleossíntese, perda de massa e estágios finais. Tá? Então, tudo isso junto, num grande caldeirão, né, a gente vai ter como resultado a evolução química da galáxia. Então, vamos começar a falar do meio interestelar. Vou começar a falar do meio interestelar. Então, a gente tem, basicamente, um meio difuso, formado por gás e poeira, né, que está ali distribuído no disco da galáxia. A maior parte desse meio interestelar é composto por hidrogênio na sua forma atômica ou molecular, né? Então, o hidrogênio neutro, hidrogênio ionizado ou hidrogênio molecular. Tem aqui 10% de hélio também e metais, como eu disse, genericamente os metais, e basicamente 1% de poeira. Tá? Então, você vê que o meio interestelar ele é basicamente hidrogênio com outros elementos, com traços de outros elementos. Né? Então, aqui tem a massa total escrita em termos de massa do Sol, né, de cada uma dessas componentes. Então, a gente vê aqui que o hidrogênio neutro é o que domina, né, o meio interestelar, o hidrogênio neutro e o hidrogênio molecular. A massa das nuvens que vão... onde a gente vai ter formação estelar, é dessa ordem. Então, as nuvens de hidrogênio ionizado, as nuvens de hidrogênio molecular, que são as nuvens moleculares gigantes, que vão dar origem aos aglomerados estelares,
né? Aqui a densidade de cada uma dessas nuvens, densidade típica de cada uma dessas nuvens, e aqui a temperatura. Então, a gente tem aqui, por exemplo, as nuvens de hidrogênio ionizado, elas têm temperaturas bastante altas e essa temperatura, essas condições aqui não são boas, não favorecem a formação de estrelas, né? Então, a gente precisa ter temperaturas baixas aqui, que é justamente a temperatura das nuvens moleculares, para iniciar os processos de formação estelar. Então, quando a gente tem uma nuvem, uma supernova que explodiu, por exemplo, a gente tem ali todo aquele gás do remanescente de supernova, não é logo depois que você começa a formar estrela. Você precisa ter um tempo para aquele gás esfriar, para chegar nessa condição necessária para começar o processo de formação estelar. Então, esse meio interestelar está principalmente no disco e no bojo, né? E a componente do gás do meio interestelar, ele vai estar distribuído em nebulosas de reflexão, que são nuvens de gás que refletem a radiação de estrelas próximas, né? Nebulosas de emissão, que aqui são nebulosas de hidrogênio ionizado por estrelas que estão ali naquela região. Então, a radiação da estrela ioniza. Se você tem, por exemplo, uma nuvem de hidrogênio, essa radiação emitida pela estrela central, ela vai ionizar aquele hidrogênio e vai transformar isso, então, em regiões H2, ou então, se for uma nebulosa planetária que foi ejetada, né, no estágio final da evolução de uma estrela, ele vai ionizar os elementos, os metais que estão ali. Tá? A radiação da estrela central vai ionizar os elementos que estão ali. Você pode ter também remanescentes de supernova ou nuvens moleculares gigantes, que são os berçários estelares. Então, aqui a gente tem algumas imagens. Sempre que a gente tem essas nuvens escuras aqui, está associado, então, com a poeira, né, que está obscurecendo a radiação que está... ela é opaca aqui, então a gente não está vendo a radiação que está por trás aqui dessa nuvem. Aqui, Órion, né, uma nuvem molecular gigante, então um grande berçário de estrelas, remanescente de supernova, tá? E aqui, nebulosa planetária. Então a gente vê a estrela central aqui, que é uma anã branca agora, e essas aqui que eram camadas da atmosfera da estrela e que foram ejetadas, né, foram expelidas. E esse gás, ele foi ionizado por essa estrela central aqui. Então, o Sol, em algum momento, vai evoluir para um objeto como esse. E a poeira, que ela é 1% mais ou menos do meio interestelar, ela é composta basicamente por grafite, que são grãos de carbono, né, silicatos, gelos, e essa poeira, ela vai ser produzida nas atmosferas de estrelas mais frias. Tem uma fase de evolução estelar chamada de estrelas gigantes, ou AGB, e nessas camadas mais externas e mais frias dessas estrelas é onde a gente tem a formação, então, desses grãos de poeira. Tá? E esses grãos, eles vão ser espalhados pelo meio interestelar à medida que a estrela vai evoluindo, tanto pela perda de massa pelos ventos estelares, quanto quando a estrela ejeta a nebulosa planetária. Outra coisa importante também com relação à poeira é que, como a poeira ela vai espalhar a radiação que chega em cada grão de poeira, e o espalhamento ele varia de acordo com o comprimento de onda, ele vai ser mais eficiente no azul do que no vermelho, por exemplo. Então, o efeito da poeira na direção que a gente está observando é causar um avermelhamento na radiação que a gente vai observar, porque toda a parte azul do espectro foi espalhado e sobra mais a parte vermelha, né, da radiação. Aqui são algumas imagens, né, mostrando a poeira depositada aqui no plano galáctico. Aqui
é a mesma coisa, só que em outra galáxia. Então, a gente vê de fora, né, a poeira depositada no plano da galáxia. Aqui, uma nuvem molecular gigante. Então, isso aqui não é um vazio, mas é só uma nuvem de poeira muito grande que está tampando tudo que está. Então, atrás disso aqui tem um monte de estrela, igual tem ao redor, mas dá essa impressão de um grande buraco aqui, um grande vazio, né? Bom, e aí, a partir do momento que você forma, que uma nuvem de gás dessa vai fragmentar, vai colapsar para formar uma estrela e vai passar por todos os estágios da evolução estelar, que a gente vai falar com mais detalhe depois, sequência principal, gigante vermelha, algum estágio final, produzir ou não remanescente, toda essa evolução vai depender basicamente da massa da estrela. Então, a massa da estrela é que vai me dizer quanto tempo vai demorar essa fase de colapso até a estrela, até o fragmento de nuvem colapsar para formar uma estrela, quanto tempo ela vai perder, ela vai passar nessa fase de sequência principal para depois evoluir para uma gigante vermelha, se essa evolução vai chegar em que tipo de estágio final? Se vai ser uma nebulosa planetária, uma supernova. Aqui eu estou colocando duas opções, parece que são só duas opções, mas enfim, é só para simplificar, né? Mas tem várias coisas daqui para cá, né? Mas enfim. Então, qual o processo principal que vai acontecer aqui vai depender da massa também. E se vai existir algum remanescente compacto, né, ao final dessa evolução. Quer dizer, o quanto do gás que foi usado para formar a estrela aqui, o quanto dele vai voltar para o meio interestelar, quando essa estrela ou explodir como supernova ou ejetar uma nebulosa planetária, e o quanto dessa matéria vai ficar presa numa anã branca, no caso de uma nebulosa planetária, numa estrela de nêutrons, num buraco negro, no caso de uma supernova, tá? Que vai ser o remanescente compacto. Então, uma parte desse gás vai voltar enriquecido. Bom, então, como eu falei, a massa vai ser o parâmetro fundamental, né, que vai ser usada para descrever todas as propriedades físicas da estrela ao longo da sua evolução. Tá? Então, vai definir qual vai ser a luminosidade, a temperatura, a densidade, o tamanho, tudo. Porque ela é que define essa razão que é muito importante, que vai gerir toda a vida da estrela, que é a quantidade de combustível disponível para a estrela queimar e se manter em equilíbrio e a taxa de queima. Quanto maior a massa da estrela, mais combustível ela tem disponível para queimar. Porém, quanto maior a massa da estrela, mais intenso é o colapso. Ela tem que produzir mais energia para conter o colapso. Então, ela tem que produzir energia com uma taxa muito maior. Então, tem um equilíbrio aqui entre a quantidade de combustível disponível e a taxa de queima. Isso que vai dizer quanto tempo que a estrela vai ficar em cada etapa da sua evolução. Tá? Bom, então, falando rapidamente da formação estelar, a gente vai ter aqui uma nuvem molecular que vai fragmentar, então ela não vai, uma nuvem inteira não vai formar uma estrela, mas ela vai se fragmentar e ela vai, cada fragmento é que vai evoluir, vai colapsar gravitacionalmente, né, e vai evoluir para formar uma estrela. Tá? Então, uma nuvem molecular, você vai ter a formação de um aglomerado. Né? Então, cada fragmento de nuvem vai formar uma estrela dentro de um aglomerado. Tá? Então, você vai ter aqui esse processo de colapso, né? Parte dessa matéria ela vai se depositar num disco. Então, nessa fase de protoestrela, que todas não, mas as estrelas como o Sol, elas passam por essa fase, né? Logo depois dessa fase aqui é que esse disco remanescente aqui da formação estelar pode vir a formar um sistema solar, né? Um sistema planetário, né? E o objeto central aqui continua colapsando para iniciar
uma queima estável de hidrogênio e aí sim ser reconhecida como uma estrela. Tá? Então, a gente tem aqui todos esses processos e o tempo de formação de uma estrela vai depender também da sua massa. Né? E também esse esquema aqui simplificado mostra a evolução, a formação de uma estrela tipo Sol. Mas estrelas de massas maiores, por exemplo, provavelmente não tem um processo exatamente assim, tem um processo um pouco diferente. Bom, então aqui tem, só para a gente comparar, mais ou menos, os parâmetros, alguns parâmetros físicos importantes na fase de fragmento e na fase da estrela. Né? Então, você vê aqui a temperatura, como que vai mudar aqui na fase de fragmento. A nuvem teria, então, uma temperatura da ordem de 10, 30 Kelvin. E numa estrela, na parte central da estrela, a gente vai ter aqui 10 a 7 Kelvin. A evolução do campo magnético, a evolução do raio. Então, vê que a gente sai aqui do colapso de 10 a 17 centímetros, o raio inicial, para 10 a 11 centímetros na estrela, quando ela entra na sequência principal. Momento angular, né, a densidade, que eu não falei. E aqui embaixo tem um pouco, mais ou menos, a mesma coisa repetida, mas aqui tem o tempo, a escala de tempo de cada uma dessas fases. Né? Então, desde quando a gente tem aqui a nuvem interestelar, para quando ela se fragmenta, e esses fragmentos vão se tornar instáveis para começar o colapso até a protoestrela e depois chegar na fase de estrela. Então, o tempo que cada um dessas fases, em cada uma dessas fases, né, está aqui nessa coluna. Aqui está a temperatura central de cada uma dessas fases, a temperatura central, e aqui a temperatura superficial, né, a densidade central, e aqui o diâmetro em cada uma dessas fases da formação estelar. Aqui tem um pouco mais de detalhe nessa fase ainda pré-estelar, né, quando a gente tem começa o colapso gravitacional da nuvem e você começa a ter a formação desse disco e começa a ter queda de matéria, né, do disco para a estrela, né? Então você tem aqui um disco de acréscimo, né? Você está aumentando aqui a massa desse objeto central. E por conservação do momento angular, você vai ter também a ejeção aqui de matéria nos polos, aqui pelos polos. E aqui nesse gráfico do lado, a gente tem a distribuição de energia, né, como seria o espectro observado de um objeto desse tipo. Qual a distribuição de energia, né, o fluxo em função do comprimento de onda. Então, aqui a gente está mais no vermelho, aqui a gente está mais para o azul. Então, um objeto como esse, nessa fase assim, de pré-estrela ainda, né, protoestrela, a gente vai ter basicamente toda a radiação concentrada no infravermelho, né, que é justamente devido a esse disco de matéria mais fria que tem aqui. À medida que a gente vai tendo aqui a concentração, o colapso da parte central aqui formando a estrela, né, e aqui continua aqui o disco de acréscimo, mas a temperatura vai aumentando. Né? À medida que a temperatura vai aumentando, a gente vai tendo um deslocamento da distribuição de energia para comprimentos de onda menores, né? Porque a gente vai aumentando a temperatura, então vai mudando o pico da distribuição de energia mais para o visível e depois para o azul. Aqui nessa fase é chamada de T Tauri, então o Sol provavelmente passou por essa fase de T Tauri, que é uma estrela com um disco, né, que depois vai, a partir desse disco é que vai ter a formação de um sistema planetário, e a gente vai vendo aqui o avermelhamento devido ao disco cada vez mais fraquinho em relação à radiação emitida pelo objeto central, que vai dominando cada vez mais o espectro que a gente observa. Tá? Então, o Sol provavelmente passou por esse tipo de processo na formação até chegar à sequência principal. Né? E quando chega na sequência principal, a gente tem basicamente um jogo, né, o equilíbrio, para a estrela se manter em equilíbrio entre a força
do colapso gravitacional, que tende a cair, a matéria da estrela tende, as camadas superiores tendem a cair, né, na direção do centro da estrela. E, ao mesmo tempo em que você tem produção de energia acontecendo aqui no centro da estrela, bem no centro da estrela, a radiação que atravessa essas camadas aqui da atmosfera, elas empurram essas camadas aqui para cima e você tem uma pressão para fora, né? Então, você tem aqui um equilíbrio perfeito entre essas duas forças. Quando você tem esse equilíbrio perfeito, a estrela ela vai passar por uma fase estável, então, durante a sua evolução. Pode ser que, ocasionalmente, vamos supor que o hidrogênio que está aqui no centro, no núcleo da estrela, ele diminua. Lembra que eu falei que era um jogo entre a quantidade de combustível disponível e a taxa de queima. Então, pode acontecer que o hidrogênio que está aqui bem no centro, ele se esgote, porque já foi todo queimado, né? A maior parte dele já foi queimado. Aqui, nas camadas superiores, está cheio de hidrogênio também. Porém, a temperatura aqui é mais baixa. Não é suficiente para a queima. Então, a queima só vai acontecer nessa região central, que tem uma temperatura muito alta. Quando, então, a estrela não consegue mais manter essa pressão de radiação aqui, essa pressão que segura o colapso gravitacional, o que vai acontecer? A estrela vai colapsar. Quando ela passa por esse processo de colapso, pode aumentar a temperatura aqui, dependendo da massa dela, pode aumentar a temperatura aqui no centro e iniciar a segunda fase de queima, que é a queima do hélio. Então, a evolução estelar, o que a gente chama, que a gente fala às vezes a vida da estrela, mas enfim, a evolução estelar é uma sucessão de fases de equilíbrio e desequilíbrio, né? Ela está em equilíbrio, parou de produzir energia suficiente, ela vai passar por um colapso, aumenta, começa o processo o próximo processo de queima e assim vai. Então, essa sucessão de equilíbrio e desequilíbrio é o que a gente chama de evolução estelar. Socorro. Peraí. Como eu falei, desde o início, que eu tenho batido nisso, que a massa é o parâmetro fundamental, é o que vai definir como vai ser a evolução estelar, quais são os tempos envolvidos, né? E aqui a gente tem as estrelas, então, de acordo com a massa, ela tem uma classificação. Na verdade, essa classificação é baseada no espectro da estrela, na radiação que ela emite, mas essa radiação ela é definida a partir da massa, né? Então, a classificação espectral, que a gente chama, OBAFGKM, ela que é baseada na temperatura e na presença de determinadas linhas espectrais na radiação da estrela, ela é definida a partir da massa. Então, as estrelas tipo O, elas são as estrelas mais quentes, né, com temperaturas aqui maiores que 30.000 Kelvin na temperatura superficial, tem massas maiores que 16 massas solares, mas lembra que eu falei, quanto maior a quantidade de combustível, mais rápido ela tem que queimar aquele combustível para se manter em equilíbrio. Com isso, ela sai queimando energia, ela sai queimando combustível loucamente e acaba tendo uma vida muito mais curta, porque ela precisa produzir muita energia para se manter em equilíbrio. Essas estrelas são as mais raras, né, nessa classificação, são as mais raras da galáxia, então a gente tem muito pouca estrela de alta massa, tá? E, por outro lado, não vou falar dessa tabela toda, mas só para a gente ter ideia de que, por outro lado, as estrelas mais comuns na nossa galáxia são as chamadas estrelas M. 72% das estrelas da nossa galáxia são estrelas tipo M, são estrelas, então, muito pequenininhas, vê a massa aqui, mais ou menos metade da massa do Sol, ou menos, né? Então, vivem aqui para sempre, né? E são muito fraquinhas, né? A luminosidade, 10% da luminosidade do Sol,
Então, a gente só consegue observar realmente as estrelas M mais próximas do Sol. As mais distantes da galáxia, a gente não tem nem ideia, né? A gente não consegue observar, né? São muito fraquinhas. O Sol é uma estrela G, né? Então, tem essa... tá nessa classificação aqui. E aqui nesse gráfico mostra mais ou menos a distribuição por tipo espectral. Então você vê que a grande maioria das estrelas são estrelas tipo solar ou mais frias que o Sol, né? As estrelas O, B, A, até F são poucas estrelas na nossa galáxia. Novamente, a massa sendo um parâmetro fundamental para definir a evolução estelar, também o tipo de evolução, o tipo de processo e o tempo, né? Então, você vê que aqui, uma estrela de 120 massas solares, ela vai demorar, na sequência principal, em torno de 2,5 vezes 10 a 6 anos. Enquanto que uma estrela com uma massa menor do que uma massa solar vai 10 a 10 anos na sequência principal. Então, esse tipo de variação, né, no tempo que a estrela leva para evoluir, né, é muito importante, porque vai ser, como a gente vai ver amanhã, na aula de amanhã, é o tempo que essa estrela vai demorar para dar um retorno para o meio interestelar, né? Então, uma estrela tipo M, ela é a mais comum na nossa galáxia, mas ela leva 10 a 10 anos para dar algum retorno, para modificar o meio interestelar de alguma forma. Enquanto que as estrelas O, que são essas aqui, elas vivem muito pouco tempo, aliás, elas são muito poucas, são raras, mas em muito pouco tempo elas já modificam a composição química do meio interestelar. Tá? Eu não vou falar desse gráfico hoje, amanhã a gente pode voltar nele, porque eu acho que é muito complicado para falar agora, a gente está com pouco tempo. Mas amanhã eu falo nele de novo, tá bom? E eu falei que a massa é o parâmetro fundamental, e é verdade, mas tem outros parâmetros também que vão modificar a evolução estelar. Se a estrela se formou num sistema binário ou não, vai modificar a evolução. Se a estrela tem uma rotação mais alta ou mais baixa, vai modificar a evolução dela. Se era uma estrela que se formou lá no início, aquelas estrelinhas vermelhas do halo lá, que são as mais velhas, elas têm uma evolução diferente da evolução das estrelas que se formaram no disco. Porque a composição química delas tem mais metais, né? Então, a composição química delas já vai provocar uma alteração também na sua evolução. Bom, durante a evolução estelar, então, a estrela vai ter um eterno jogo entre as 4 equações que governam a estrutura estelar, né? A gente tem a equação da conservação da massa, a equação de equilíbrio hidrostático, que diz que, né, cada camada da atmosfera da estrela vai sustentar as camadas mais externas. Então, aqui a gente tem dPdr, né, a pressão aqui que está empurrando as camadas para cima, e aqui a força gravitacional puxando as camadas mais externas para baixo. O transporte energético, quer dizer, que vai dizer para a gente como que a energia vai fluir dessas regiões mais quentes, onde a gente tem produção de energia, para as camadas mais superficiais da estrela, onde não tem produção de energia, a produção de energia só ocorre no centro. Então, a gente vai ter um gradiente de temperatura ao longo da atmosfera estelar, né, e que vai ser governada pela composição química dessa estrela. E a gente tem também a equação da conservação de energia, né, que diz que a luminosidade total da estrela vai ser igual à energia total produzida por todas as regiões da estrela somadas, né? Então, durante a evolução, a gente calcular uma trajetória evolutiva para uma estrela significa você resolver essas equações aqui para cada fase da evolução da estrela, tá? Bom, então, hoje a gente viu meio interestelar e formação estelar, né? E amanhã a gente vai ver os outros 4 elementos que a gente precisa conhecer um pouquinho para a gente falar de evolução química da galáxia. Tá bom? Então, se vocês tiverem perguntas...
Perguntas? Obrigado, Enrique. Perguntas, dúvidas, comentários? Também tá bom? Você disse que não ia entrar, mas só para ter uma ideia, o que seria a evolução dinâmica da galáxia, do universo? A evolução dinâmica, ela vai dizer, por exemplo, como que uma estrela, que ela se forma num lugar, por exemplo, o Sol, quando ele se formou, no lugar onde ele se formou, que a gente não sabe exatamente onde é, mas ele ficou ali mais ou menos naquela região onde ele se formou, ou ele se deslocou no disco, né? Ele pode ter se deslocado, não na órbita é claro que a galáxia está em movimento, mas eu digo assim, ele pode ter sofrido, por exemplo, uma migração radial no disco da galáxia. E isso cada vez mais, à medida que o pessoal vai estudando os movimentos das estrelas, isso sempre ficou meio negligenciado nos modelos de evolução química, porque era um elemento a mais que se tinha que colocar nos modelos de evolução química. Mas é como se você, quando a gente faz em física 1, falar, seja um pontinho ali, um carro é um esfericamente simétrico, é esse tipo de aproximação, né? Que você negligencia completamente uma coisa que você não sabe colocar, como campo magnético, como rotação, enfim, um monte de coisa. Então, só que vai ficando cada vez mais, à medida que tanto a computação e a física vão evoluindo, e vai te permitindo introduzir sofisticações nos seus cálculos, para se tornar cada vez mais realistas. Então, esses modelos, esses quimiodinâmicos, eles vão considerar arrasto, quando uma estrela pode ter se formado em uma região da galáxia, mas migrou para outra, né? Você tem migração radial. Você pode ter todos aqueles... a formação daquelas tidal streams em estrelas que estão no halo, em galáxias satélites, né? E aí, à medida que elas vão cruzando, vão se aproximando da nossa galáxia, vão sendo capturadas, e elas fazem parte também desse processo. Então, não tem como mais fechar os olhos para esse tipo para esses processos que acontecem, né? Mas, assim, não é muito simples. Então, normalmente, os modelos de evolução química, eles traçam a história de a evolução de cada elemento químico, passando pelos processos de formação, como a gente vai ver amanhã. Cada elemento químico tem um nicho de formação. Os elementos químicos não são formados todos da mesma forma, né? Então, alguns vão ser formados só em determinados processos, que vão acontecer só em estrelas com determinada massa, outros vão ser formados em outros processos. Então, tem um reloginho ali entre eles, e a gente precisa dar conta de descrever como que cada um desses processos vão contribuir para modificar o meio interestelar. Então, assim, os modelos que combinam a evolução dinâmica e a evolução química, eles estão ainda, não vou dizer começando, mas não estão assim bem amarrados ainda, né? Ainda falta bastante. O meio entre galáxias diferentes também é chamado de meio interestelar? Não, é meio intergaláctico. Eu acho que o Ricardo deve falar disso. Daqui a pouco, né? Isso, o Ricardo deve falar disso. É meio intergaláctico que chama. Obrigado. Alguma outra pergunta, dúvida, comentário? Eu tenho, Simão. Sim, senhor. Esse slide onde estão os stripes, não? Das remanescentes da galáxia satélite. Isso aí é só referencial, não? Ou são feitos com dados? Isso é feito com dados, sim? Isso feito com dados, com dados, Minha pergunta, então, é
Na verdade, tem umas imagens dessa que mostram cada um com uma cor diferente, né? Justamente porque você identifica as famílias, que eles têm velocidades coerentes e a composição química varia de um grupo desse para outro, né? Isso que eu ia perguntar, daria para saber pela composição química se é uma mesma galáxia satélite que passou várias vezes ou se são diferentes? Sim, tá. Dá para saber. Legal. Justamente tem uns modelos. Bom, vou antecipar aqui, mas eu tinha um negócio aqui que eu acho super legal isso aqui, mas peraí. Vocês vão ver minhas aulas todas aqui até amanhã. Isso. Mas olha, tem isso aqui, tá vendo? Esse é um modelo, né, de uma galáxia, aqui é Sagitários, né? Como que deve ter acontecido com ela, talvez. 8 bilhões de anos atrás, então ela passou perto aqui da Via Láctea. Aí começa, à medida que ela vai tendo essa interação gravitacional aqui, como o potencial da nossa galáxia é muito maior que ela, né? Porque ela é uma galáxia anã. Então, quando ela passa, ela vai embora, mas deixa para trás uma caudinha aqui de estrela, né? E aí ela vem de novo. E aí, então, você está vendo que forma aqui, ó, já formaram-se duas caudas. E você consegue identificar, né? Justamente essa simulação aqui, ela pretende descrever essas caudas aqui, justamente pela composição química, que deve ser semelhante, e pelo movimento, né, como se você fizesse um filme voltando para trás, né? E aí você recompõe o movimento dela antes. E aí você consegue identificar que essas se podem ser ou não da mesma galáxia. Eu vi esse tipo de simulações faz uns 15 anos, sabe quem faz? O Rubens Machado. Ele apresentou, mas eu não sabia que isso podia virar realidade. Legal, muito obrigado, senhor. Por favor. Tem coragem? Isso da galáxia passar de novo acontece muitas vezes porque o universo não estaria em expansão, assim, é comum as duas galáxias se encontrarem novamente. Pois é, mas só que esse negócio de universo em expansão aí funciona na escala deles ali. Na nossa não tem esse negócio, não. Na nossa escala aqui, na escala do grupo local e das galáxias que estão aqui, das galáxias anãs que estão aqui, satélites, né, que estão aqui próxima da galáxia, aqui a gravidade reina total, né? Então elas vão interagir e tem várias, né? Assim, porque eu vou ver se para amanhã eu consigo a outra imagem. Tem a outra imagem que tem coloridinho, assim, nossa, é muito legal, porque você vê mais ainda, cada vez que eles vão observando, eles vão descobrindo mais desses tidal streams. E aí você pensa que é tudo estrela da nossa galáxia, mas não é. Então é bem legal isso. É uma área de pesquisa, atenção, que está começando e está se fortalecendo cada vez mais. Obrigada. Ainda nesse assunto, essas estrelas, elas vão chegar a se aproximar da galáxia e fazer parte da Via Láctea, ou elas continuam em órbita como se fosse uma parte externa? Elas podem, dependendo do tempo, né, onde aconteceu, às vezes a gente identifica, essas estrelas estão no halo da nossa galáxia. E elas fazem parte ali. Se você observar só a estrela ali, você não diz. A gente só começa a perceber que ela veio de outro lugar, porque ela não tem a composição química parecida com as estrelas da nossa galáxia. Ela tem uma composição química peculiar, né? E você vê que tem uma família toda que tem uma composição química peculiar. Exatamente. Então, e a velocidade. Então, é muito importante. São esses dois parâmetros que têm que estar juntos. Só a composição química não dá e só a velocidade não dá. Você tem que ter as duas coisas juntas para você caracterizar como uma população de estrelas que veio de uma galáxia satélite, né? E a órbita que elas vão entrar vai ser a órbita da nossa Via Láctea ou ela continua num movimento análogo ao que ela estava fazendo antes, quando passou? Vai mudando, porque ela vai mudando a massa dela, né? Ela vai deixando coisa para trás, então
naquela simulação ali, você vê, a primeira passada é de um jeito, a segunda passada é de outro, então, assim, vai alterando, né? Tá? Exatamente, Você tem um bojo, né, e tal, o disco. O plano preferencial. Exatamente. Entendi. Uma dúvida mais sobre, logo no início, a senhora falou sobre a primeira geração e a segunda geração de estrelas. E falou que as estrelas da primeira geração são só modelos, né? A gente nunca observou. Essa não observação poderia ser justamente por conta da massa dela, que é muito grande, então elas já teriam sido tchau? Exatamente. Assim, a primeira geração estelar não é que formou só estrela muito grande. O que formou de estrela grande já explodiu há muito tempo e a gente está vendo, sei lá quantas gerações depois, 10, 20 gerações depois. Né? Agora, a distribuição de massa das estrelas, quando ela se forma, né, você não forma só um intervalo, você forma todo mundo. É claro que foi muito mais eficiente no início formar estrelas de alta massa do que estrelas de baixa massa, diferente do que é hoje. As poucas estrelas de baixa massa que se formaram, elas provavelmente ainda estão por aí. Você vê aquelas estrelas M, que eu falei da sequência principal, tem 10 a 10 anos o tempo de vida na sequência principal para uma estrela daquela. Mas qual é a massa dela? 10% da massa do Sol. Né? Então, esse tipo de estrela, ela leva toda a evolução da galáxia para a gente observar. Então, assim, estrelas dessa que são a chamada população 3. Né? Essas estrelas de população 3 é como se fosse um santo graal da astrofísica. Provavelmente a gente nunca vai observar. Tá? Provavelmente a gente nunca vai observar. Mas, assim, como eu falei, as de mais alta massa já explodiram. As de massa muito pequena, não sei como que pode ter sido a evolução delas. A evolução dessas estrelas, se elas se formaram de um gás muito primordial, a evolução delas é bem diferente de uma estrela M que se forma hoje. Entendeu? Então, assim, A senhora diz que o comportamento a gente não saberia nem o que procurar. Acho que mais do que isso, acho que a primeira coisa, a primeira limitação é instrumental. Porque a gente não tem técnica, não tem instrumento para observar uma estrela com uma massa tão pequenininha. Você viu aquela imagem do Gaia que eu mostrei? Isso aqui, gente, é o que a gente tem de mais moderno. Assim, Gaia DR3 foi mês passado que foi lançado, entendeu? Então, assim, a grande maioria das estrelas que a gente observa aqui na nossa galáxia estão ali, naquele pedacinho ali, né? É claro que tem estrelas, a gente observa algumas poucas estrelas aqui mais luminosas, aqui mais distantes também, mas a grande maioria das estrelas que a gente observa estão aqui. Tá? Então, assim, a gente não tem instrumento para observar. Aí, astrônomo pede um telescópio de 30 metros, o pessoal fica, para quê? Né? É isso. Assim, tem uma limitação instrumental aí. Muito obrigada. Alguém mais tem um comentário, pergunta, Júlia, por favor. Eu queria entender... assim, quando as estrelas se formam, todas elas se formam a partir do hidrogênio, assim, colapsando, porque eu não consegui entender direito como seria diferente uma estrela que se forma do gás primordial para uma estrela que se forma quando já existem outros elementos químicos. Isso depende da composição química da nuvem que deu origem à estrela. Então, por exemplo, a nuvem que deu origem ao Sol já tinha essa composição química que o Sol apresenta.
o Sol é uma estrela de sequência principal. Então, todo o carbono, a gente vai ver amanhã os processos de nucleossíntese. Então, todo o carbono, nitrogênio, oxigênio que é produzido por nucleossíntese nas estrelas, esses processos não aconteceram no Sol. O Sol ainda está na fase de sequência principal, ele ainda está produzindo hélio a partir de hidrogênio. Isso é tudo que ele produz. Então, todo o carbono que tem no Sol, que foi usado para formar o sistema solar e a gente, todo o carbono que tem aqui, já foi produzido por gerações de estrelas anteriores, que enriqueceram uma nuvem que formou o Sol. Entendeu? Então, o Sol ainda não produziu nenhum desses elementos. Então, uma estrela que se forma de uma nuvem primordial, então ela vai ter uma composição química que reflete a composição química da nuvem. E ela só vai modificar essa composição química da sua superfície à medida que ela vai passando por esses estágios de nucleossíntese, que pode passar por alguns ou não. Né? Aí era aquele gráfico que eu não quis falar hoje, porque eu já estava atrasada, e Eduardo aqui já ia brigar comigo, mas amanhã a gente fala um pouquinho mais dele, que é isso aqui. Dependendo da massa da estrela, ela vai passar por um desses caminhos e vai passar, ou vai queimar hélio, ou vai passar a queimar o carbono, né? Então, dependendo da massa inicial dela, ela vai passar por um desses processos de queima ou não. Tá? Então, o Sol, ele está aqui ainda, né? Aqui nessa fase aqui já está queimando hidrogênio, então o Sol está aqui. Mas ele não vai passar por esses processos aqui de queima de carbono, de nada. Ele não tem massa suficiente. Tá? Então, tudo que ele tem aqui foi formado por quantas gerações de estrelas que aconteceram antes. Tem um artigo bem legal até que teve um cara que fez uma estimativa de quantas supernovas tiveram que explodir para enriquecer a nuvem que deu origem ao Sol, com essa composição que ele tem hoje. Tá? Olá, boa tarde. Eu tinha uma dúvida a respeito daquela escala das estrelas, das galáxias que circundam nossa galáxia. Elas vão perdendo massa, como você disse. Eu queria saber se tinha uma previsão para elas aparecerem ao longo desse tempo e tudo mais. Rapaz, eu não sei te dizer isso. Eu teria que olhar nesses modelos, eu não sei te dizer qual é a evolução, como que acontece. Assim, olhando assim, eu diria que sim, que elas vão se dissolver aos poucos, mas eu não sei te dar essa resposta. Posso procurar e trazer para você certinho amanhã. Ok, muito obrigado. Boa tarde. Sobre as estrelas que compõem os aglomerados globulares, essa proximidade entre elas tem alguma coisa a ver com a idade, alguma relação? Ou não? Com a idade? Com a idade delas? Assim, não diretamente, não decorre da idade. Na verdade, o que acontece é que as nuvens que deram origem a esses aglomerados globulares eram nuvens primordiais muito grandes que deram origem, então, a um número muito grande de estrelas, né? Então, você tem, pela interação gravitacional entre as estrelas do aglomerado, foi formando um núcleo mais denso ali, mais rico de estrelas, e você tem como se fosse uma distribuição de número de estrelas dentro do aglomerado globular, né? Então, você tem uma coisa, mais estrelas da densidade. Você tem mais estrelas no centro e nas bordas do aglomerado você vai tendo umas estrelas um pouco mais espalhadas. Quando a gente quer observar estrelas de aglomerados globulares, na verdade, a gente só consegue observar aquela coroinha de fora, assim, né? As estrelas do centro a gente não consegue observar. Mas, assim, isso não tem a ver com a idade, tem a ver com a densidade, com o processo de formação do aglomerado.